bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção. E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o homem gosta, é isso que o homem quer. Será que é mesmo? Boa noite! Nós estamos começando mais um Conversa Franca e hoje o espaço é para falar de um tema silencioso. Nós vamos falar sobre um tema cercado de mitos, cobranças, tabus e muitas vezes solidão, a sexualidade masculina. Afinal, o que os homens realmente sentem, desejam e temem quando o assunto é sexo, prazer e intimidade? Porque tantos homens ainda escondem suas fragilidades e desejos por trás de máscaras de performance, virilidade ou indiferença. No programa de hoje, vamos olhar com profundidade e sem julgamentos para os bastidores desta construção. E para bater esse papo comigo sobre isso e sobre as várias variantes dentro do personagem homem e dentro do que passa da cabeça do homem, eu convidei aqui o psicólogo Dr. Luiz Antônio Vieira, meu amigo, um grande profissional, para a gente falar sobre esse tema e descobrir o universo masculino. Dr. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez. E aí, a música corresponde realmente o que o homem gosta? Está descrito naquilo ali? Obrigado pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui com você, principalmente para a gente estar falando um bate-papo sobre essa temática que, assim, é da nossa intimidade, né? Tanto do homem como a mulher, mas especificamente que a gente vai estar falando do homem. E essa música, ela é complexa, né? Ela foi pensada há alguns anos atrás, mas ela se atualiza, anos, né? Em algumas situações hoje. Porém, essa música é gaúcha, né? Música gaúcha, né? Da realidade do gaúcha, né? Da cultura gaúcha. Porém, ela fala mesmo, né? Desse relacionamento homem-mulher, o desejo do homem. Interessante isso, né? Vai pautando quais os desejos do homem, né? E dentro do desejo do homem também está a mulher. Mas, porém, eu e o Dr. Luiz estava fazendo aqui uma análise. Então, para o gaúcho, quem escreveu a música, eu não sei, não lembro aqui quem foi, a gente nem pesquisou, né? Mas então vem churrasco, um bom chimarrão, fandango, trago e mulher. Quer dizer, ele vai fazer um bom churrasco
ele vai chimarrear o mate dele, vai matear, né? Aí depois ele vai dançar, ele vai tomar o chopp dele lá, a cerveja, se embebedar, para daí depois procurar a É. mulher. Se for nessa sequência, a mulher ficou em quarto, quinto plano, Que né? triste, hein? Mas talvez não sei, né? Qual foi o propósito de quem escreveu. Mas, assim, é interessante que é o desejo, né? Então, o que faz, o que gera todos nós são os nossos desejos. E o desejo, ele não está só apenas no corpo, na relação, é no mundo dessa pessoa, né? Na existência dela. O que é o que é ser feliz e o que estar feliz, que ambiente que eu preciso estar feliz. Né? Então, assim, nós somos movidos por isso. Uhum. Né? E cada um com a sua subjetividade, né? O que te faz feliz é algo que te faz feliz outra pessoa também, né? Muda diante da história do sujeito, né? Das suas experiências positivas, negativas, né? A gente vê muitas vezes o homem como se para ele tudo fosse muito mais fácil, né? O homem é mais, digamos assim, desligado, ele não se liga tanto à mulher, né, ao parceiro, ele tem relações várias, com várias pessoas ao mesmo tempo, parece que ele não se apaixona, parece que se rolar o sexo para ele tá tudo bem, matar o prazer da carne tá tudo bem. Então, a impressão que a gente tem, e que talvez vindo isso de geração para geração, é que o homem tinha que ser dessa forma também, né? Quanto mais mulheres ele pegava, mais ele se tornava o garanhão. A gente teve uma época onde a traição era considerada algo normal dentro de um relacionamento, né? Então, com o tempo, isso foi se tornando algo de fato não não naturalizado. As pessoas hoje, elas não querem ser traídas, as mulheres não aceitam isso. Mas se a gente for num período recente ainda, as famílias lutavam muito, né, para permanecer juntos. Existiam os casos extraconjugais e as famílias continuavam, às vezes sabendo daquilo, mas continuavam. Mas houve também um apoio, digamos assim, para os homens que eles fossem desse jeito, né? Que a traição fosse algo comum. Esse contexto histórico que você retrata, né? Isso é assim. O que era esperado do homem algumas Isso. décadas atrás, né? Então, quem que ensinava? Isso é interessante a gente pensar. Quem que ensinava os homens a ser homens, Uhum. né? Então, aprendia a ser homem com os pais, com os avós, né? Com aquela geração, com quem foi, teve toda uma carga histórica, principalmente machista. O machismo no Brasil e em vários outros países sempre prevaleceu. Né? E diante do que a gente está vivendo hoje, esse apogeu, a mulher se encontrando o teu espaço, despertando para isso, né? O espaço já era dela, só que ela não tinha encontrado. Uhum. Né? Então, a mulher hoje, pela tua autonomia financeira, né? De ter o direito de escolha o que ela quer, que a faz feliz, então ela cada vez mais menos dependente desse homem. Uhum. Isso é fantástico. A questão, Camila, que eu vejo é assim, muitos homens não estão acompanhando esse processo. Uhum. Isso é muito claro e fato, e as pesquisas mostram isso para nós quando a gente depara com, por exemplo, o caso de feminicídio, Uhum. né, no Brasil, e especificamente no Mato Grosso, que a incidência é altíssima. O feminicídio está mostrando para nós, né, que esse relacionamento não está legal. O que tem no homem que ele é capaz de agredir, de até matar, né, aquela parceira ou ex-parceira que ele tinha como posse dele. Essa questão da mulher sendo objeto desse homem, né, isso vem caminhando há alguns anos. E agora, com o que a gente está vivendo, está incomodando muitos homens. Os homens precisam, né, ou precisariam, rever os seus conceitos enquanto homem, enquanto parceiro. Né? Uhum. Né? A mulher é um sujeito de direito que ela também tem
escolhas. Né? Ela não é obrigada a ficar com o homem se ela não gosta desse homem. Isso é o divisor de águas. Né? Mas E isso eu acho assim, doutor Luiz, que os dois lados, tanto o homem masculino quanto a mulher o feminino, eles estão ainda meio perdidos. Nós estamos meio perdidos dentro dessas novas relações. Porque antes a gente foi criado para ser dona de casa, para aceitar as situações, para sobreviver, para fazer dar certo um casamento. E cabia muito à mulher essa parte de fazer dar certo um casamento, né? E o homem foi criado dessa maneira, para ele ser o homem da casa, dar conta das questões financeiras da família e a mulher de educar os filhos. E aí hoje a gente vê que houve nesses últimos, vamos colocar aí nesses últimos 20 anos, vem acontecendo grandes mudanças, né? Grandes evoluções. E a cada ano que se passa, essas evoluções vêm acontecendo cada vez mais e de forma maior. Só que eu percebo também que essas evoluções também não têm trazido felicidade a nenhum dos dois. Porque apesar das mulheres estarem conquistando seus espaços, elas também não estão contentes com o espaço que elas têm conquistado. Porque a carga em cima da mulher está dobrada. E o homem, dentro da sua masculinidade, dentro do seu alfa ali, daquilo que é dele, do masculino, está sendo tirado. Porque a mulher, de certa forma, ela rouba a cena, às vezes, do homem. Ela faz o papel que o homem deveria estar fazendo. Então, ela deixa meio que o homem também... não é afeminado, mas ela tira esse lado masculino do homem na relação. E é onde eu acho que muitos casamentos acabam, os relacionamentos acabam entrando em conflito. Então, essa definição de papéis, isso aqui é coisa de mulher, isso aqui é coisa de homem. Hoje isso se quebrou. Né? Estão se discutindo e reavaliando isso. Então, nós estamos vivendo num processo de adaptação. Qual a minha posição na relação? O que a gente pede, sugere e traz é isso, um relacionamento compartilhado. O que ser esperado hoje é isso, tanto do homem como para a mulher. O homem dono da casa, dono das decisões, provedor da casa, isso já não se cabe hoje. Uhum. Né? Ele pode sim fazer, mas que traga essa mulher para a discussão. Que traga essa mulher também para ser ouvida. Uhum. É disso que está gerando incômodo. Um relacionamento, quando só um fala e decide tudo, é tido como opressor. É uma relação tóxica, quase. Tóxica, por quê? Porque não valoriza o pensamento, né, o olhar, o desejo dessa mulher. Então, a mulher, como você falou, eu concordo também, que a mulher está buscando onde que eu estou, o que eu faço. Porém, a gente vive um mundo, um sistema tão rápido e tão dinâmico, que as coisas acontecem rápido. E assim, vão acontecendo talvez sem se pensar e sem conversar. Né? A gente vê, doutor Luiz, eu fiquei tão surpresa esse tempo atrás, que a minha filha comentou comigo sobre um negócio chamado esposo troféu. Aí eu olhei assim e falei, o que é isso, esposo troféu? Aí ela falou assim, mãe, é aquelas mulheres que casam e tal, que não precisa trabalhar, que não precisa não sei o quê, que o marido vai fazer tudo. Eu tive que dar risada, porque eu nunca nem tinha ouvido o tema, esse apelido assim, né? Esse nome, esposa troféu. Eu falei, gente, você vê como que tá voltando. A moda, ela vai para um lado, depois ela caminha para outro, né? Então você busca fazer algumas coisas, depois você caminha porque você está vendo retrocede, que retrocede. Assim. E hoje a gente vê movimentos também convidando os homens também a voltarem. Por exemplo, o evento, o senhor já deve ter ouvido falar dos legendários. Os legendários nada mais do que buscar os homens de volta para a liderança das suas casas. Porque eles saíram dessa liderança, deixando a liderança nas costas das mulheres. E as mulheres não estavam mais suportando isso, delas terem que lidar
com tudo. Pois é, mas assim, mesmo que queira ter essa intenção, mas não se cabe mais. Não tem como voltar, percebe? Pela Uhum. evolução da humanidade, pelo olhar dessa mulher, pelo olhar desse homem também. Muitos homens fazem questão de compartilhar, de ter responsabilidade no cuidado dos filhos, ter cuidado na questão da religiosidade, ter cuidado nas tarefas de Não, casa. quando se caminha junto é ótimo, né, Então, doutor Luiz? então, isso que Isso eu é tô o dizendo. perfeito. Pois é, mas Mas o problema, assim, que eu vejo mais Ah. grave é quando a mulher assume uma postura diante da situação. O senhor já deve ter visto isso acontecer até no seu consultório, que ela vai assumindo as posições dentro da casa, onde ela vai diminuindo a masculinidade do homem. Ela vai fazendo isso de uma certa forma que o homem deixa de ser aquele macho alfa mesmo, e ele se torna pequeno. E aí é onde ocorre até a mesma separação, porque ele não tem mais espaço para ser homem. Mas Camila, isso não é perfil de mulher feminino. Mulher não está tomando esse espaço do homem. Isso é o perfil de personalidade. Né? A gente, fazendo um retrocesso na história, a gente pode ver várias gerações que teve matriarca. Essas mulheres foram realmente a líder da casa, da família. Ela que era o pulso forte. Isso é da 30, 40, 50 anos atrás. Né? Isso não é questão de gênero. Questão de Isso é personalidade. questão de personalidade. Por exemplo, por E exemplo, como manter você pode um- observar, tem casal, um manda, um direciona as coisas, e o outro é um ativo, outro passivo. E esse passivo pode ser tanto o homem como a mulher. Né? E esse passivo, se ele não sofrer por ser passivo, não tem problema nenhum. Mas os grandes problemas de relacionamento é esse, onde os dois são ativos. Os dois querem manipular, os dois querem direcionar. Né? E suprime o olhar do outro. Isso é problema de E relacionamento. como chegar num denominador comum? Porque os líderes, quando eles querem ser líderes, como o senhor está dizendo, que é a questão de personalidade, é muito difícil, né? Conviver com personalidades fortes demais. Isso é difícil. Tem os homens que têm personalidade muito forte, que também não aceitam, e aí levam a palavras de machista, né? O adjetivo. E tem mulheres que têm essa personalidade muito forte e que também são chamadas de machonas. Né? O senhor já deve ter ouvido esse termo, esse aí quer ser macho. Ou então esse aí quer ser o bambambam. No entanto, vai da personalidade de cada... Personalidade. Assim, não dá para mudar algum traço de personalidade. Dá para ter esse diálogo, o bom senso e a cada dia rever essa situação. Né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Tem pessoas que é instinto dela manipular, tomar frente das coisas. Né? Agora, esse outro que está ali ao lado, está satisfeito em relação a isso? Está sendo bom para ele? Então, assim, relacionamento é um momento, é um sinal de conflito. Relacionar é conflito. Relacionar a gente tem que lidar com frustração o tempo todo, com tolerância, né? Mudar o próprio pensamento e comportamento, entende, Camila? Para eu conseguir lidar e conviver, não só marido e mulher, relacionamento afetivo, mas entre pais e filhos, entre irmãos, não é fácil relacionar. Por quê? Porque no relacionamento, o outro está mostrando para você o que você não quer ser, não quer aceitar. E isso incomoda. Então, relacionar é uma forma de incômodo. Mas o que fazer com esse incômodo? Quando você usa esse incômodo como maturidade para você rever seus conceitos e buscar ser uma pessoa melhor para socializar. Então, assim, se eu preciso mudar para conseguir lidar com as pessoas. Porque senão eu vou mudar de relacionamento e vou ter problemas sempre. É isso que a gente percebe. As pessoas repetem problemas de vários relacionamentos. Sempre achando que está no outro. Que está no outro. Né? Então, assim, vamos dar um exemplo do que a gente está retratando. Alguns anos atrás, muitos homens não aceitavam que as mulheres vestissem a roupa que ela quisesse. Né? Não aceitava que as mulheres tinham que estudar. Não aceitava que essa mulher tinha que trabalhar. Não é isso? Sim. Né? Então, isso hoje, a gente olha, hoje isso é, né, inaceitável. Mas ainda muitos homens querem essa mulher de 30, 40 anos atrás. Né?
Então, assim, a gente percebe essa dificuldade, né, de ceder, né? O que faz, então, a gente pensar, o que une um homem e a mulher hoje? O que busca uma mulher, né, neste homem? O que esse homem busca? Qual a mulher, né, almejada hoje dos homens? Qual a mulher perfeita? Né? O que se espera do homem e da mulher? Né? Então, isso é muito subjetivo. Né? E isso vem nos primeiros atos, nos primeiros comportamentos do relacionamento. A pessoa pode perceber, né, quem é esse homem, o que ele quer de mim, né? O que essa mulher quer do homem. A gente está falando de relacionamento entre homem e mulher, né? Mas a gente sabe que hoje também, depois de, não sei se a gente tem oportunidade para falar isso, são várias formas de relacionamentos, né? Homem com mulher, várias questões de relacionamento, né? Vários casais, monogâmio. Mudou. Então, as coisas estão mudando. A estrutura familiar mudou. Né? Hoje a gente sabe, né? Eu vi até uma pesquisa agora semana passada, 52% dos lares do Brasil são administrados por mulheres, né? Mulheres sozinhas, solteiras. Então, assim, ela trabalha, sustenta teus filhos, cuida da tua casa, ela tem autonomia, são proativas, número né? Muito alto. Muito alto. Então, assim, a estrutura aquela que esse número pesa para elas. É isso que eu quis dizer para o senhor no início, entendeu? Porque a mulher está assumindo um papel cada vez mais pesado para ela. E o homem ficando com uma conta muito leve em cima dele. O homem está carregando um peso muito... Se comparado aos tempos antigos, onde o homem tinha que ir para a guerra, tinha que ir do tempo das cavernas, onde ele ia buscar o alimento, onde ele fazia essas coisas. Então, hoje, o homem ele está se tornando, na minha opinião, a gente vê muito homem fraco. Assim, frágil. E mulheres muito fortes. Então está havendo isso assusta alguns homens, né? Uma desigualdade. O homem começa a relacionar com a mulher, percebe que essa mulher já tem a tua independência, né? Consegue lhe dar suas coisas. Né? E aí a mulher daí acaba querendo ter um relacionamento a qualquer custo com um homem, só que quando ela vai se relacionar com ele também, ela tenta, mas ela não consegue por muito tempo, porque ela percebe que o cara é devagar. Pois é, mas essa questão de ser devagar, Camila, isso é muito subjetivo. Né? Então, assim, o que a mulher busca no homem? Talvez o que você busca é algo. Outra mulher busca... Eu acho que, assim, na minha opinião, acho que o que mais a mulher busca num homem, posso estar muito enganada, mas é a segurança. Não digo segurança financeira, não é isso. É a segurança de você falar assim, não, eu tenho alguém aqui comigo que eu posso contar. E se eu precisar, tá aqui do meu lado. Eu acho que segurança é a primeira coisa. Se você não tem uma pessoa ali que você não pode confiar, eu acho que já não tem a base para nem começar um relacionamento, né? Então, acho que é isso. Porque no primeiro instante... tem aquela paixão, né? Primeiro tem aquela paquera, aquela coisa toda do envolvimento, que é muito gostoso, muito tudo lindo, tudo muito diferente, porque é incrível, né? O nosso cérebro, ele é danado. Quando a gente começa a se envolver com uma pessoa, porque fulano é diferente do outro, porque se ele passou por 10 casamentos, coitadinho, todos os 10, as outras foram péssimas para ele, porque esse homem é tão bonzinho, ele é querido, ele é amável. Porque a paixão, é bom a gente entender a paixão. A paixão, ela não tem preocupações, ela não tem cuidado, entendeu? Ela só quer desgraçar a vida da pessoa mesmo. Ela só quer gerar, quer fazer com que a pessoa tenha prazer. A paixão é isso, é ter vontade de estar com aquela outra pessoa o tempo todo, sabe? E diz que dura 2 anos, né, doutor Luiz? Depende. Tem paixão, né? Normalmente 1 semana, 1 mês. Depende. Tem isso, sim, que dura claro, menos paixão também? Paixão. Então, diz que é fulminante, assim, diz que eu ouvi falar que era 2 anos. Alguns casos mais longos, mas é mais raro longo. Então, aí depois dos 2 anos, aí você tá junto com a pessoa, aí começa a cair a ficha. Daí vem a construção do amor, porque o amor eu acho que ele é construído.
né, numa relação mais séria de casamento e tudo, aí eu acho que é uma construção do amor. A pessoa fala, ah, porque eu amo você. Não, eu amo o que a gente fez junto, que a gente construiu. E eu fui numa palestra uma vez e eu ouvi isso de um palestrante, me chamou muita atenção. Ele falou assim que amar é uma decisão. E aí eu pensando muito sobre o que ele falou, eu entendi que e acredito que seja mesmo, que amar é uma decisão. Ele não vem assim do nosso coração, da gente, sabe? Não é o coração que ama. É a gente decidir que a gente vai amar aquela pessoa todos os dias. Mas assim, eu vejo, acho legal isso, interessante. Mas eu vejo assim, para eu estar pronto ou pronta para amar alguém, né, primeiro eu tenho que me amar. Sim. E para que eu me ame, eu tenho que me conhecer. E para eu me conhecer, nem sempre sozinho eu dou conta. Sim. Né? Então, o que a gente percebe é a recorrência. Pessoas procurando outro relacionamento o tempo todo, termina um, começa o outro, e não tem uma parada. Não dá um tempo. O tempo, qual que é a importância do tempo? É para eu analisar o que foi bom no outro relacionamento, o que não foi legal, o que eu preciso mudar, o que eu não posso repetir nesse relacionamento que vai chegar, percebe? Uhum. Então, isso gera maturidade e autoconhecimento. Porque quanto mais você tem maturidade, quanto mais você tem autoconhecimento, você tem possibilidade de sofrer menos. Quando a gente se conhece, a gente sofre menos. Por que a gente sofre menos? Porque você não vai cometer os mesmos erros. Tem coisas que você não dá conta. Você não suporta num relacionamento com o outro. Você já viveu isso e sofreu muito tempo. Uhum. Então você não pode trazer problemas históricos de outro relacionamento mal resolvido para o atual. A questão é essa. Tem pessoas que trazem heranças de relacionamento ruim, situações difíceis e para o atual. Então não houve maturidade, não houve aprendizado. E entra dentro de um círculo vicioso. Vicioso, né? Então assim, você falou assim, a gente vai amar tal, mas assim, o dia a dia, né, é algo que traz angústia. Relacionar não é fácil, é momento. O que é relacionar? Tolerância, respeito a si próprio, respeito ao outro, lidar com a sua frustração, né, ter empatia com o outro. Relacionamento é empatia, colocar-se no lugar do outro, né? Porém, Camila, o que a gente vê, na maioria das vezes, totalmente ao contrário. A pessoa quer ser feliz e quer usar o outro para ser feliz o tempo todo. E acha que o mundo gira em torno dele ou dela. Assim não funciona relacionamento. Né? Doutor Luiz, voltando um pouquinho para a questão dos homens, a masculinidade, ela é atrelada à virilidade? Também, porque isso tem muita questão cultural, né? O que é ser homem, né? De fato, né? Então, assim, a gente vai fazer o resgate do homem né, do período da pedra lascada da pré-história. O homem é aquele, né, que protege, como você falou também, né? Que protege, que é o provedor, né, da casa, é aquele que gera segurança. Mas hoje, né, nessa atual situação, quem que é esse homem? Esse homem é um ser que está buscando outro ser para ser feliz juntos. Isto. Né? No meu olhar, né? É instinto do homem essa questão da proteção, do cuidado, né, da sua prole, né, no cuidado do outro, né? Mas também assim, hoje está se agregando mais coisa para esse homem. Só aquele homem, né, não está sendo suficiente para o relacionamento. Aquilo que você falou. E aí algumas mulheres sentem falta desse homem, né? Aquele homem mais Protetivo, bruto, mais firme, né? Mas isso não significa que aquilo faz mais masculino ou não. Percebe? O homem hoje, o que se espera também é a questão da sensibilidade, do diálogo, do respeito. Doutor Luiz. Porque assim, a gente percebe, Camila, se nós homens não começar a rever nossos conceitos, o relacionamento vai ficando cada vez mais difícil. Né? Então, porque a mulher ela não precisa do homem mais para viver e sobreviver.
Ela busca o homem porque ela quer ser feliz com um companheiro, quer sentir Mas a amada. mulher busca mais o homem do que o homem busca a mulher, Você acha? eu acho. Eu acho que o homem, ele não está querendo compromisso. Eu vejo assim. Eu vejo assim, Eu a questão conheço, olha, do homem e da eu mulher conheço hoje, alguns tá, homens. do homem e da mulher, tá bem, sabe, igual. Por exemplo, se falava assim, a mulher, o homem trai mais. Hoje já se quebrou. Não tem mais quem trai mais. O homem e a mulher traem, né? Não dá pra gente falar, é a mulher, não. Né? Hoje há um movimento, é até bom a gente falar sobre isso. Há um movimento de muitas pessoas não querer mais casar. Tem muitas Isso. pessoas que querem ficar só solteiros, né? Por opção. Tem muitas mulheres que não querem ter filhos. Qual que é o problema disso? Né? Tem muitas mulheres que não quer buscar alguém para ter filhos, mas não quer ter um pai junto desse filho. Então, tem várias situações que a gente está vivendo hoje, as coisas estão mudando de uma forma muito rápida, né? E às vezes a gente se perde, né? Algumas pessoas se perdem diante disso. Olha, eu conheço algumas pessoas jovens e conheço algumas pessoas com uma idade já vividas e que não conseguem manter relacionamentos. E eu percebo que é quase como se fosse uma fuga. E eu não consigo entender o porquê disso, do que elas fogem exatamente. Eu vejo não só a questão da mulher, mas do homem também. As pessoas, eu vejo assim, muitas pessoas Do hoje. que o homem foge? Não. Porque para a mulher, por exemplo, a mulher chega nos 65 anos, eu tenho o caso das minhas tias, né? Todas que ficaram viúvas, né? Se separaram, arrumaram casamentos ou relacionamentos. Acho que teve uma só que não conseguiu ter um novo relacionamento, mas as outras todas tiveram. E eu conheci pessoas, algumas pessoas, assim, ao longo da minha vida, pessoas bem de situação, com um financeiro bem tranquilo, de homens, tá? E que não queriam se relacionar. E eu percebia bem assim uma fuga mesmo. E eu não conseguia entender, eu ficava pensando comigo, poxa, por que essa pessoa ela não procura ter alguém? E você percebe quando a pessoa está sozinha, sabe? A pessoa, ela foge muitas vezes de relacionamento com uma outra pessoa, de relacionamento com a própria família. Ela vai viver uma vida meio isolada. Pode ser várias situações que levam a pessoa a fazer isso. Várias. Pode ser um trauma do relacionamento anterior, pode ser essa sexualidade dele que não é bem resolvida, pode ser que quer ter uma autonomia das coisas, ir onde quer, não dar satisfação para ninguém, ter seu próprio mundo, sabe? Se preservar de ter frustração, né? A questão financeira também, né? Algumas pessoas podem ter algum trauma financeiro diante dos relacionamentos anteriores. Então, as pessoas chegam num ponto pode ser, porque tem medo de as pessoas estarem interessadas no dinheiro. Também pode ser medo de ser traído, medo de se frustrar, medo de ser amado. Olha que coisa interessante. Mas eu acho isso triste. Tem gente que tem medo de ser amado. Pois é, mas não é triste, melancólico isso? Mas é o mundo, é o que a pessoa dá conta. Então, para ela é mais fácil, como você falou, é uma fuga. Por quê? Porque talvez a verdade incomoda e a pessoa não quer lidar com a sua dor. Então, para não lidar com a tua dor, vive um mundo de fantasia. De fantasia, né? Que falar. Que ela não precisa do outro, que ela não precisa de relacionamento, que ela é feliz assim mesmo. Né? Então, é algo para se pensar. Então, quando a gente... E são pessoas que buscam relacionamentos. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, falando justamente sobre isso. Falei assim, é engraçado, ainda falei para ele. Falei assim, você busca relacionamentos que você sabe que não vai acontecer. Porque você gosta de viver ilusões. Porque você sabe que vai ficar só na ilusão. Porque você não dá conta de viver a realidade. Você está falando nesse sentido também. Tem outra coisa que é muito comum e às vezes não é falada. Não sei se você já ouviu falar, tem pessoas que têm dependência de amor e sexo. O que é essa dependência? Como que é isso? Dependência. Existe até grupo de autoajuda de amor e sexo, que chama DASA. Né?
que Mas amor e sexo são coisas diferentes. pois é, mas não, mas tá interligada nessa dependência que eu estou dizendo. Ah, O que que é? Não tem aquelas pessoas que têm prazer na conquista? sim. Então, ela se prepara, sabe, cuida do próprio corpo e toda a vaidade para conseguir atrair o outro. E é Entendeu? X. É X. Ela sabe quem é o outro. O prazer é o seguinte, é conquistar por exemplo, vamos falar do homem, né? O prazer é conquistar essa mulher. Ele Ela não é aquela mulher específica. mas assim, ele não quer ficar com esta mulher. Ele tem o Mas ele prazer de sabe conquistar. que ele não quer? Sabe, né? Ele quer isso é questão afetiva, questão de carência afetiva. Ele precisa ser amado e ele coloca isso à prova. Olha, eu vou buscar uma mulher e essa mulher vai interessar por mim, eu vou conquistar ela. Depois que ele conquista essa mulher não é mais importante para ele. Ele já vai para a próxima. Entendeu? É uma compulsão. E daí ele pode viver anos a fio assim? O pessoal fala disso tanto homem como mulher, né? Não se prende a ninguém, porque o objetivo é sentir que ele é desejado, que ele pode se conquistar alguém. Percebe? Isso traz prazer para ele ou para ela, né? E é muito triste, porque quem se envolve com uma pessoa dessa também deve sofrer muito, Pois né? popularmente é tido como galinha. É este ou é esta, né? Tipo assim, que vai só para pegar, não preocupa com isso. E aí hoje está muito essa questão do ficar, né? O ficar também pode levar uma dependência e compulsão como essa também, né? O importante do ficar não é conhecer a pessoa, compartilhar a vida com a pessoa, não é namorar, né? O ficar hoje é isso. Eu vou lá, eu consumo aquele produto e vou para casa. Amanhã eu vou buscar um outro produto, né? Então, a relação hoje está muito isso, extremamente superficial, né? Não há desejo de investir a tua vida, tua emoção, teu afeto para o outro, né? Doutor Luiz, mas o senhor sabe que existe também umas pesquisas que foram feitas, eu assisto muito esse pessoal de academia, que faz academia e tudo, não estou julgando esse povo, não é isso. Mas eu vi esses dias o Renato Cariani falando sobre isso, que nós estamos numa geração que os homens eles tendem a nascer com micropênis, a testosterona está vindo com taxas menores, e os homens e as mulheres estão fazendo menos sexo do que antigamente. Então, o sexo não está sendo hoje como era antes para um homem e uma mulher. Então, você veja, hoje, com todo esses gatilhos que a gente tem, essa liberdade que a gente tem em falar sobre sexo, em ver sobre sexo, pornografias, tudo isso, ao invés de melhorar a qualidade do sexo da vida de um casal ou dos relacionamentos, parece que, ao contrário, tem piorado a situação. Porque antigamente quase não existia, né? Existiam os prostíbulos, as casas de prostituição, existiam as revistas, né? Existiam os filmes pornográficos que as pessoas iam locar nas locadoras para assistir, os motéis, que eu lembro assim, quando eu era criança, né? Eu estou falando. E boates, né? Uhum. Mas hoje não, hoje a gente fala aí de as orgias, a internet, o que tem de veiculação sobre pornografia, isso é terrível. E mesmo assim, com tudo isso, os jovens eles não estão tendo apetite sexual. Então, é bom, foi legal isso você mencionar, porque a gente percebe a questão das janelas. Aumentaram as janelas de opções, né? Hoje, com a tecnologia, o mundo está na mão, o prazer está na mão. Percebe? Luiz, na minha época, eu vou falar uma coisa para o senhor. Na minha época, quando eu morava na vila que eu criei, os meninos eram tão atentados, hoje é crime isso, mas eles pegavam as galinhas.
O senhor deve ser de uma época dessa. Sim, isso era cultural. Cultural, A de tão primeira experiência atentado. dos homens era Aham, isso, os animais de tão domésticos, né? atentado que eles eram. Então, você falou a questão de academia, né? Hoje, por exemplo, o celular, a tecnologia, gera um prazer maior, talvez, depende da compulsão e obsessão, do que o ato sexual também. A questão da dopamina, que é algo, um hormônio natural, né, que é o gerador do prazer, faz com que a pessoa ela tenha a dependência e a compulsão muito alta, exagerada, né, pela tecnologia, pelo celular, que gera o prazer que aquilo para ela é suficiente. A descarga emocional, né, de energia, né, e sexual também está sendo gasta ali, né? Uma outra coisa também que está tirando essa questão a questão do ato sexual em si são as drogas, né? O acesso às drogas hoje, principalmente para os jovens, é muito rápida e muito fácil o acesso, né? E assim, estão se usando cada vez mais. E o uso de droga, ele diminui sim o ato sexual e o interesse sexual, né? Dependendo de cada droga, né, com o seu tom. Por exemplo, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, né, que leva a pessoa também à impotência sexual, Uhum. né? Então, assim, nós estamos numa realidade totalmente diferente. Por exemplo, no mesmo tempo, a gente percebe hoje muitas pessoas tendo também compulsão e obsessão por sexo e pornografia, Isso que eu ia falar. né? Então, assim, eu atendo pessoas assim, né, que ela não consegue. Como é que é para um homem que entra nesse ciclo da pornografia? Então, porque a pornografia, é isso que a gente entendeu. O que gera obsessão e compulsão, Porque o homem, por exemplo, ele começa a ver pornografia, no começo é legal, ele acha que não vai fazer mal nenhum, isso, né? E de repente, é como qualquer uma outra droga. Entende? Tudo que gera compulsões é algo que gera prazer. E quanto mais prazer, mais necessidade a pessoa tem de permanecer naquilo, né? Então só muda a substância, né? Só muda o objeto. O desejo é o mesmo, a obsessão é a mesma, né? A pessoa começa a perder o controle. É a mesma forma a questão de jogos, né? É algo doentio, é algo que a pessoa tem necessidade de permanecer cada mais tempo possível. mas eu imagino que na pornografia, por exemplo, o homem, ele vê lá a mulher do jeito que, né, ele imagina que tá lá, que faz tudo, que geme alto, que grita, que chora, que sei lá o que mais que faz, porque é algo que eu não gosto de ver, de assistir, não me atrai. Mas eu sei que tem homens que gostam daquilo, tem mulheres que gostam também. Mas depois, quando chega na hora do ato sexual da realidade, é muito desproporcional uma coisa da outra. Exatamente E aí isso. eu acho que não. Prazer daí é diferente. É diferente. Porque. E tanto também, Camila, que essa pessoa que. A maioria das pessoas que tem dependência de pornografia, ela tem dependência de masturbação também, né? né? Porém, na hora do ato sexual real, ela se sente culpada, né? E frustrada ao mesmo tempo. E não tem energia, normalmente, para fazer o ato sexual. Então, é uma forma. E acaba falhando muitas vezes, Muitas broxando. vezes. Não questão de broxando. A libido diminui para a realidade. É mais confortável ficar na fantasia. A fantasia é um prazer que não vai exigir dela, né? Pode ser também uma fuga. A compulsão, a obsessão pode ser uma fuga sexual. Pode ser uma fuga, porque talvez ele ache que o desempenho dele não é bom, acha que não é suficiente para o parceiro, para a parceira. A necessidade de fazer um ritual, né, preliminares e não sei o quê, toda aquela sedução. Para algum homem e mulher, principalmente para o homem, para alguns homens isso é muito cansativo, sabe? E é mais confortável e rápido ficar na pornografia às vezes. Então, antigamente, a gente via que os homens, as mulheres, eles não tinham preguiça de namorar. Tanto é verdade que os pais tinham 10, 15 filhos, né? Sim. Agora, hoje em dia, você vê, até o número de filhos tem diminuído. E as mulheres, eu converso assim com diversas mulheres, a maioria se queixa de ter relação sexual, que não tem preguiça. Exatamente, porque
O dia a dia, hoje a gente está vivendo uma vida estressante. Já fica falando, nossa, eu tenho que tomar banho, não sei o quê, eu já tô É, deitado, tô lá pronto para dormir, não sei o exatamente. quê, não sei o quê, e começa todo aquele ritual e tarará. É, o- Gente, é, o- e é o minha fa- avó falava que Aham, a sexualidade é o, como é que a gente fala assim, a sexualidade, ela é o pulsar da vida, né? exatamente. Então, que a gente não pode perder isso, porque isso é na verdade, o prazer mais prazeroso que existe na vida. Assim, vamos falar, Isso minha avó já falava, minha falava. avó Mas do o sítio, objetivo, com obje, 70 anos de idade. mas o objetivo até então era procriação. Hoje, só procriação não basta. Hoje, a questão da sexualidade é levado a sério. E o que é sexualidade? Aquilo que a gente estava falando anteriormente. Diálogo, respeito, né? Empatia, é, carícias, afeto, toque e também ato sexual, né? Então, se a gente resumir a sexualidade só no ato sexual, essa sexualidade vai ser pobre e não vai ter atrativo, não vai ser legal, entende? Muitas mulheres reclamam de muitos homens assim. O cara, ele nem olha para a mulher, não toca, não tem carinho e chega à noite quer sexo, não é isso? Obrigou o dia inteiro. Obrigou o dia todo. Esse perfil de homem já não está funcionando mais. As mulheres não estão dando conta, porque a mulher está assim, sendo obrigada a ter um ato sexual, mesmo sem desejo. Então, a mulher precisa sentir desejada também. Ela precisa. Essa conquista sexual tem que acontecer, né? Mas aí a O tempo mulher também todo. está entrando, porque eu, por exemplo, estou na menopausa e converso com muitas mulheres que já estão também na menopausa. E daí na menopausa a gente já tem essa queda da questão Da da libido. libido, né? Uhum. Então daí para a gente já é uma questão problemática essa questão da vontade. Então se já não tem o incentivo, aí piorou todo, Pois é, mas tudo. é isso que é bom a gente falar dos dois lados da moeda, porque só sexo não resolve. Não. Tem gente, eu vejo que tem casais que a mulher sente obrigada, ou o homem também é obrigado a ter sexo todo dia, porque senão o parceiro fica incomodado. Né? Tem pessoas Mas que o senhor acham. acredita que tem gente que dá conta todo dia, doutor Luiz? Pois é, ó, a questão. Quando a gente fala de ser humano, ô Camila, Porque eu de acho que daí tudo você já vê. tipo, Vou dar uma todo dia história. tem que ser, a pessoa tem que ser meio viciada nisso. Vou dar uma história para você, que é fato. Né? A insegurança de uma mulher que eu atendi, uma paciente, que o marido dela era obrigado a ter sexo com ela todo dia, porque ela tinha medo, ciúme, se ele não fizer sexo com ela, Tava fazendo com outra. tá traindo ela. Isso parece que é a Coitado coisa do absurda. marido, então. Coitado, o marido veio falar comigo. Eu não tô dando conta, porque eu nem. E se não fizer, é motivo para briga lá em casa. Né? Então, assim, quando a gente fala com o ser humano, tudo pode acontecer. Né? Ou até ao contrário, tem casais que ficam 2, 3 meses sem ter ato sexual. Né? E assim, tem alguma coisa aí. Porque quando a gente fala do ato sexual e sexualidade, o ato sexual é o momento celebrativo da sexualidade. É o que tua avó falava. É fundamental, sim. Né? Agora, nem excesso a mais, nem a menos. Né? É buscar esse equilíbrio. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de falar, nosso tempo tá, né? Não, tá tranquilo aqui. O assunto tá bom. Tá bom. Você acredita, talvez você já saiba ou ficou sabendo, existem muitas mulheres casadas que são estupradas pelos seus maridos. Ah, sim, isso acontece muito. Né? Por que é estupro? Porque ela é obrigada a ter relação sexual sem querer. Mesmo Isso é não estupro. querendo. Né? E muitos homens, né, eles são até coercitivos, agressivos com essa companheira. Né? Que vida é essa? Eu conheci mulheres que ela é casada há muitos anos, ela nunca teve orgasmo. Deve ser terrível também. Mais de 30 anos casada, nunca teve orgasmo. Porque o que ela acha que é o ato sexual, achava até então? É fazer com que o teu parceiro tenha orgasmo. E o marido nunca preocupou, né, trazer esse prazer para a companheira. Isso é muito frequente, gente, muito frequente. Ainda nos dias de muito, hoje, com a muito, mentalidade de muito. hoje. Muito. Né? A questão assim, por exemplo, vamos falar um comportamento que está muito comum e falado.
o narcisista. Uhum. O narcisista é esse. E ele quer ter prazer, quer usar alguém como objeto para ele se aparecer e sentir feliz da forma que ele quer, né? A mulher tem que viver para agradar ele. Entende? A mulher que é parceira do narcisista, se ela não se pontuar, fazer questão de algumas coisas, ela vive uma vida doentia, né? Um relacionamento doentio que ela não vai encontrar felicidade nunca, porque ela é escrava, né, Da do relação. prazer, da relação, para gerar prazer para o outro. Falando ainda sobre essa questão da masturbação, da linha da pornografia, existem também as relações hoje que são à distância. E as pessoas acabam tendo relação por videochamada. Isso também está se tornando prática comum, doutor Luiz. Devido à questão da tecnologia, né? Isso. Gera prazer. Agora, isso é ruim, é bom, né? Como é que o senhor vê essa questão? Eu A vejo pessoa isso- liga a câmera ali, um fica cá, outro lá e... Mas se tá bem para os dois, né? Tá vivendo bem, tá feliz, tá satisfeito. Agora sim, é uma relação pobre? É. Porque então, quanto que é importante o toque, né? O afeto, o sentir, isso, o cheiro, né? Isso tudo é envolto do sexo, né? Então, assim, isso não se poderia perder. Mas diante do que se tem, né? Do que está acontecendo nesse mundo, né? Globalizado, questão de tecnologia, é mais confortável e conveniente para algumas pessoas, né? Quer dizer que dá para a gente levar em consideração o fato, talvez, da pessoa ter um relacionamento, estar longe, estar distante. Uhum. A gente pode... É aceitável, digamos assim. Assim, você dá conta disso? É a grande pergunta. Tá bom para você? Tá feliz assim? Né? Então, não tem como a gente determinar. Só pode ser assim. Uhum. Para ser legal, tem que ser assim. Não. Porque Depende pode ser muito. também, né? A pessoa começa a ter uma relação assim Aham. e chega na hora, não é nada daquilo que ela esperava, né? Exatamente. Porque ali nas câmeras vai ser o ó do Borogodó. E chega na hora, não é nada daquilo também. Vamos dar um exemplo, assim, uma correlação. Um casal que o marido é caminhoneiro, Aham. né? Ele é caminhoneiro e ele está em casa uma semana por mês. E o casamento está indo muito bem, né? Então, casado é 15, 20 anos, 30 anos casado. Se esse marido tivesse todo dia na casa, possivelmente, talvez, eles não estariam casados esse tempo todo, Sim. né? Então, de uma forma ou de outra, está sendo conveniente. Tanto Sim. para ela como para ele, não sei, né? Então, assim, tem vários tipos, formas de relacionar, né? Doutor Luiz, qual que é o silêncio emocional do homem? Então, assim, estar em silêncio, para algumas pessoas, gera um incômodo terrível, né? O silêncio pode esconder e camuflar muitas coisas. Mas o do homem, geralmente, o que é esse silêncio emocional dele? Então, na maioria das vezes, o que pode levar a silêncio? Insegurança. Insegurança do afeto, né? Se está sendo amado, insegurança se está sendo traído, insegurança que até onde que vai esse relacionamento, né? Insegurança da minha masculinidade, insegurança a questão financeira, né? Então, o silêncio pode estar ali camuflado várias coisas, né? Várias coisas. E por que muitos homens evitam falar sobre seus desejos, dúvidas e inseguranças sexuais? Mas assim, isso é legal. Bom, interessante. Será que a minha parceira está pronta para ouvir a minha verdade? Entende? Depende do relacionamento, da maturidade do relacionamento, né? Se é um relacionamento aberto, de diálogo, de aceitação, sem julgamento, sabe? Uhum. É legal. Aí pode ser, as pessoas têm liberdade para falar o que realmente pensa, né? O que realmente fez, né? Tá de bem com o seu passado, né? Agora, tem pessoas que têm muita dificuldade com isso, né? De aceitar teu passado, de esconder, né? E é interessante, quanto mais você tenta esconder teu passado, mais teu passado está presente na tua vida, né? Os seus medos, os seus monstros, tá sempre atual ali, né? Trazendo terror.
Então, por isso que é importante, né? Eu aceitar, compreender o meu passado, né? E usar meu passado como maturidade, né? Como experiência, uma forma de me colocar no mundo. Não é não é algo que me faz sofrer, é algo que me faz gente. Tem gente que acha que precisa ser perfeito, que nunca tem dificuldade de aceitar que ele errou, né? Nós erramos o tempo O tempo todo, todo. né? O tempo todo. Agora, é admitir isso que é difícil. E o que os homens, doutor Luiz, acreditam, essa eu quero ver o senhor me responder, ser normal na cama. Normal na cama? Uhum. Porque para muitas mulheres tem coisas assim que, nossa senhora, né? E tem homem que acha que tá tudo, tudo é permitido. É. Mas tem homens ainda que também são muito reservados. Não, é uma pergunta muito aberta essa, É, né? Muito aberta, né? Assim, já te falei que essa é difícil de você me responder. vou focar em alguma coisa. Nem sempre a parceira ter um orgasmo num ato sexual significa que ela esteja satisfeita, né? Muitos homens imaginam isso. Se a mulher teve orgasmo, Mas senão a mulher pode fingir também, Mas é disso né? que eu estou dizendo, né? Então nem tudo que parece é. E muitos homens, por exemplo, A frustração de um homem seria a mulher não ter o orgasmo na relação? eu vejo. Hoje é para muitos homens. O orgulho é sentir desse homem, na maioria das vezes, é sentir que ele está dando resultado, entendeu? Que ele que está sendo Para a correspondido. mulher também seria dar sentir que o homem está tendo prazer? Pois é, o homem O homem e a mulher eles sentem a mesma coisa? Não, eu vejo que não. Eu vejo assim, o homem tem muita preocupação com o desempenho sexual dele. Quer fazer malabarismo? Ele tem, não sei a o maioria dos quê. homens acha que se ele fazer isso aí, a mulher vai ficar extremamente satisfeita e ele vai embora para Mas casa. tem homem tranquilo. também, doutor Luiz, que se acha, né? Total, né? E Total. quando vê, Talvez a mulher precisa. Olha então como interessante. Tem um homem que preocupa com tanta coisa no ato sexual que muitas vezes a mulher quer um abraço, um beijo pós-orgasmo, o antes do orgasmo. A preliminar talvez seja mais importante do que o orgasmo, né? E o pós também, né? O pós e acho que deve ter uns homens assim, é, meio afoitos, sabe? Que já Aham. chega com tudo assim, achando que vai. mas algumas E deve mulheres, ser uma catástrofe. tem muitas mulheres que não entendem a questão fisiológica do homem também. Nós homens é o seguinte, quando pós-orgasmo é como você jogar um balde de água congelada na nossa cabeça. Acaba tudo, a libido zera ali. Entendeu? Senão, o pós-orgasmo é difícil para o homem. Precisa ter uma boa vontade e motivação para isso. Mas questão fisiológica não tem mais. E a mulher é o contrário, né? Ela demora, faz até comparação, né? Mulher é o fogão a lenha e o homem é o fogão a gás. A mulher demora a pegar, mas quando pega, para apagar é difícil, não é tão, né? Demora a apagar, fica muito quente e permanece quente por mais tempo. O homem não. O homem pode ser rápido, né? E tanto para acender como para apagar, né? Então, é isso que dá muita incompatibilidade, vamos dizer assim, e muitos homens e mulheres não entendem esse processo. Nem sempre. Não é, ele chegou ao orgasmo, pronto, agora não quer nem saber de mim, não gosta de mim, só quer satisfazer ele mesmo. Não é assim, nem sempre. Vamos saber no próximo bloco, então, porque tem homem falando por aí que diz que, olha, é capaz de fazer uma mulher chegar ao orgasmo até 5, 6 vezes numa noite. Ele também. Então, não sei se a história é bem por aí, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, já volta. Vamos continuar falando sobre isso e sobre o que se passa na mente do homem quando o assunto é sexo e amor. A gente já volta.
price I'd rather pay and heal with you. That's all I need. There's no one I'd rather say close to me. That's all. Olá, bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção. E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você. Voltamos com mais um Conversa Franca. Hoje um assunto bastante polêmico, dividindo opiniões, falando sobre relacionamento, sobre homem, mulheres, sobre sexo, e principalmente sobre a mente masculina. E eu e o Dr. Luiz estávamos conversando aqui justamente sobre a questão, né, do quanto a mulher consegue se doar mais ali no ato sexual, de repente, ter mais orgasmos, e o homem acaba, quando ele tem um orgasmo, né, e ele recebe esse banho de água fria que o senhor disse, né? Uhum. Mas muitos dizem que conseguem ter 3, 4 orgasmos na mesma noite. E o senhor acha que isso tudo é balela, é conversa para boi dormir? Não, hoje, assim, até uma forma mais artificial se consegue mesmo isso, né? Medicações, né? Mas, assim, a gente sabe que nem sempre é isso que traz a coisa prazerosa, sabe? Todas as pessoas, na maioria das vezes, né? O que se quer é amar e sentir amado, né? E como é feito isso? Não é Porque o ato, prazer não é o ato também, por Dr. si, Luiz, é como é feito esse ato. porque eu acho também, Né? talvez, o prazer em si, o orgasmo, é bom. Mas talvez não seja o ápice de tudo, né? Exatamente, Talvez você tá com a exatamente. pessoa num momento ali mais agradável junto, uma conversa gostosa, Uma né? história de vida Uma história compartilhada. compartilhada. Eu Né? acho que tudo isso faz parte, né? Assim, ter o desempenho sexual não é tão mais importante do que a troca de afeto, Isso, né? O prazer de estar com aquela pessoa naquele isso. momento. É isso que eu vejo. É isso que é a essência da relação, do ato sexual, né? E hoje o senhor falou também aí da questão das medicações, né? As Uhum. medicações, elas foram inventadas para as pessoas mais idosas, né? E só que parece que as pessoas mais jovens estão fazendo uso. E Uhum. hoje nós temos também os acessórios, né? Que são os brinquedinhos aí que Uhum. tem no sex shopping, que as pessoas compram. Então, é isso que a gente falou no início do programa. Tem muitos apetrechos, muitas coisas para as pessoas utilizarem, e nem tudo parece estar sendo suficiente para deixar as pessoas mais alegres no que diz respeito a atos sexuais. Uhum. Parece que os mais velhos, eles têm mais essa disposição para o sexo do que os mais jovens. Então, você está falando isso, a gente pensa assim, né? Alguns anos atrás, pessoas lá, questão do campo,
né? O pessoal tinha uma alimentação diferenciada, se dormia melhor e mais, né? Menos estresse. Gente, é importante a gente pensar nisso. A saúde mental é fundamental para o desempenho sexual, né? Então, O esforço do corpo, eu acho também, não é? não, o esforço do corpo é importante ter. Porque quem trabalha com o corpo, a mente também está mais... Não só essa questão a questão do exercício físico, da atividade física, assim, no laboral, não só isso. A gente percebe hoje que tem afetado muito é a questão da rotina das pessoas no mundo de hoje. É um mundo de estresse, de ansiedade, de cobrança exagerada, onde as pessoas se comem muito mal, não praticam atividade física, né? Ou se pratica exageradamente. Ou exageradamente. A alimentação não é legal, não é? E assim, o estresse é extremamente, o estresse, alto estresse, leva a baixa libido. Isso é diretamente ligado, né? A impotência sexual, ela vem por diversas formas. Então, a mente cansada, Camila, diminui a libido. Quer dizer, nós temos outras coisas de interferência. O homem, ele quer... A mulher, o homem, né? A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter status, a gente quer ter um corpo perfeito, a gente quer ter tantas outras coisas que, por fim, a gente quer o sexo. Exatamente. Assim, o sexo é uma consequência, só que está sendo deixado de terceiro plano, porque pela prioridade que a pessoa está colocando na tua vida. Né? Então, assim, é interessante você perguntar assim para uma pessoa, qual que é a prioridade da sua vida? Né? É fazer sexo. Poucos falam isso. Poucos. Né? A pessoa fala, é meu trabalho, é minha família, é não sei o quê. Poucos falam em questão, eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero ser feliz, né? Então, assim, há uma necessidade. E o quanto o sexo está ligado à felicidade? Eu vejo, quando o sexo é integrado numa sexualidade saudável, ele traz felicidade, sim, né? Então, Porque as pessoas falam, né, que se quem faz sexo é mais feliz, a pele é mais bonita, a pele é mais saudável. Será que tem tudo isso a ver mesmo? O orgasmo é importante, traz um prazer enorme, né? De relaxamento. Uma descarga de energia que ali naquele momento, é desfeita. É como uma atividade física por um longo período, né? É como aquele estresse, aquela angústia, aquela dúvida, né? Então, assim, mas o mais importante que eu vejo é você ter orgasmo com quem você gosta, né? Apesar da gente perceber que muitas pessoas não estão preocupadas de ter orgasmo com quem gosta, né? Mas eu acho que a completude é essa, é você sentir bem estando junto com alguém que você gosta. Doutor Luiz, como é que fica quem é ninfomaníaco, por exemplo, ou pessoas que são viciados em masturbação? Eu conversei esses tempos atrás com uma pessoa que me contou que era viciado em masturbação e que estava chegando a fazer assim umas 12 masturbação por dia, um homem. Sim. E uma mulher me disse também que tinha, eu acho que como que eu falei o nome agora? Ninfomaníaca, né? Também tinha essa questão da masturbação e de fazer sexo até com amigos, essas coisas, porque muita necessidade. Também se masturbava de 9, 10, 11 vezes por dia. Como é que é para essas pessoas o prazer? Porque eu acho que daí, eu não sei se já passa a ser dor ou é prazer. O que... Porque na realidade isso é uma doença, né? É doença. É uma compulsão que gera dor, gera um prazer, mas gera dor, gera culpa, né? Algumas pessoas, por exemplo, ligadas a alguma religião, né, gera essa, né? Eu estou pecando, né? Isso não é legal, eu não deveria fazer isso, né? A questão da ressaca emocional em todas as compulsões acontece. Isso não é saudável, né? Não é legal. E para quem vive isso hoje aqui, para a gente de uma forma prática auxiliar essas pessoas, o que fazer? É buscar tratamento. Isso é doença e precisa de tratar. Psicológico. Depende do caso, depois de avaliado com o psicólogo, depende do caso com o psiquiatra. Mas quanto mais precoce, quanto mais, né, rápido buscar ajuda e tratamento, melhor, porque a tendência é piorar. Porque assim, começa a afetar o comportamento, a rotina da pessoa.
nos relacionamentos das pessoas. Como você falou, talvez pode ser pessoas casadas que têm essas compulsões, né? Isso não é legal nem para ela, nem para o parceiro, para a parceira, né? Uma pessoa me relatou, inclusive, uma delas me relatou, que estava gastando dinheiro porque estava entrando em plataformas, né, Uhum. adultas para querer ver outras coisas, A sabe? tendência é aumentar a compulsão e a obsessão, né? E precisa de ajuda. Outra Que a questão pessoa também. me falou porque ela estava assim, ela já estava no último desespero, e ela não tinha comentado com ninguém, então ela falou que precisava falar com alguém, né? E E falou é comigo. bom a gente falar E isso. aí eu ainda comentei, falei, não, eu não tenho julgamento nenhum. Quem sou eu para julgar alguém, né? Isso Uhum, acontece na vida de uhum. qualquer pessoa. Mas eu acredito que você deva, falei isso, né? Falei, deva procurar ajuda profissional para tentar se livrar, Porque porque eu acho que é um possivelmente, vício. normalmente, possivelmente, o problema dessa pessoa não é a questão sexual. A questão sexual é uma forma de, sabe, alívio de tensão. Mas o buraco é mais embaixo, né? Pode ser várias outras situações que levam à compulsão. Talvez talvez a causa não é a questão sexual, né? Uhum. Outra coisa também que a gente percebe que é comum são os fetiches, né? Ah, tem Os também, né? fetiches, né? O fetiche não é doentio, é algo prazeroso para quem o tem, e são diversas formas de fetiches, né? Então, assim, e você falou também questão de objetos, né? De sex shopping. Uhum. Se for para trazer mais prazer, né? Que for compartilhado. Teve aquele filme, aquele livro que ficou famoso, 50 Tons de Cinza. Exatamente. Depois teve, acho que foram 4 livros, se eu não me engano. Exatamente. O filme, né? Que É importante a gente pensar, pra gente, né, nesse sentido, a questão, o ritual, a questão sexual, só é bom quando é prazeroso para os dois, para os parceiros. A gente está falando de dois, mas pode ser mais, né? Depende hoje em dia a escolha, né, do ato sexual. Mas é válido, eu acho que é legal, quando o prazer é para os dois e o consenso é dos dois. Né? Vamos dizer, é o casal perfeito, que é o sádico masoquista. Né? Uhum. Quando os dois se encontram, os dois estão perfeitos. Sim, né? se gostarem da mesma coisa, né? Porque o sádico, ele é aquele que gosta de fazer, castigar o outro, punir o outro ali, e o masoquista que gosta de se sentir punido, né? Doutor Luiz, com o tempo já ali bem encaminhando para o final, vamos falar só de 2 questões aqui importantes. A disfunção sexual e a saúde mental. Como as pessoas têm que entender também isso, né? Porque tem ansiedade, depressão, estresse, os reflexos na vida sexual da pessoa. Uma das coisas hoje que, por exemplo, que gera impotência sexual, estresse, drogas e insônia. Esses 3 pilares são fundamentais, né? Para você ter um bom desempenho sexual, né? Você tem que cuidar desses 3 pontos. Nós precisamos dormir bem. Uhum. O sono para nós humanos é como alimentação, né? E a gente tem que buscar ter uma vida saudável para diminuir o estresse, né? E, por fim, a questão das drogas. A droga não é legal. Quem puder não usar, melhor. Mas se você usa, né, possivelmente mais ponderado, né? Porque cada droga ela reage diferente, né? E quem tem disfunções mesmo, ansiedade, depressão, né? Quem toma medicações que não deixam de ser drogas, acabam também tendo esses reflexos, às vezes, dessas disfunções sexuais também, né? Também, né? Então, assim, a questão do transtorno mental e a questão da sexualidade, a gente algo muito que a gente tem que buscar esse equilíbrio. Né? Por exemplo, a pessoa está com depressão, quem está com depressão moderada e grave, a tua libido vai estar baixa, Muito ou baixo. zero. Né? Então, a medicação é importante para, né, diminuir esse estado depressivo, para que tenha a oportunidade de ter uma libido saudável, uma libido normal. Percebe a importância do tratamento, da depressão? Né? Então, a pessoa pode ter depressão, pode ter transtorno mental e ter uma vida ativa, sexual normal, desde que seja acompanhada, né? E a sexualidade após os 40, 50, 60, 70 anos, como muda o corpo, o desejo, a relação consigo mesmo? Então,
Depende como você leva a tua vida sexual, né, na sua adolescência, na fase adulta. Como é a tua maturidade sexual para chegar até a vida idosa. Ou depois dos 40, 50 anos. Percebe? É como a maturidade mesmo. Se você preza, né, por uma sexualidade saudável desde a sua adolescência, você pode chegar na vida idosa atual, né, uma rotina saudável e tendo um episódio fantástico, né, de sexo, né, e isso faz muito bem, né? A questão da libido não tem idade. Só que assim, o desempenho muda, a forma, né, a intensidade diminui, né? Talvez não precise ser aquela coisa, Mas sabe? não deixa de ter vontade. Não deixa de ter vontade, não, Não deixa né? de pensar. Gente, a vontade, a libido está em outro lugar. Não está por exemplo, vou falar do homem, né? Não está na ereção apenas do homem. Está em outro lugar antes, no desejo, né? E para isso você precisa cuidar de várias Por coisas. mais idade que ele tem, ele não vai deixar de admirar uma mulher bonita. Exatamente. E se um dia também eu não tiver dificuldade de ereção, ou no caso do homem, hoje tem várias, né, opções, né? Recursos, ferramentas para melhorar a ereção, né? Prótese para isso. Né? E se também não tiver jeito, tem outras formas de prazer sem ter penetração. É. Né? Não precisa ter penetração para sentir prazeroso o ato sexual. Né? Com Dependendo da certeza. situação. Tem pessoas que têm vários problemas com essa questão, mas não precisa se limitar. Percebe? A sexualidade é muito mais do que só o ato sexual. Com certeza. Né? Deixa eu mandar meus recadinhos aqui. Mandar um grande abraço para minha amiga Patrícia, também para Karen, lá da Fashion Store. A Fashion Store é a loja que veste a Camila Nalevaico aqui no programa Conversa Franca. Inclusive, esse macacão lindo que eu estou vestindo hoje é de lá. E lá você encontra peças maravilhosas, tanto para homem quanto para mulher, viu, doutor Luiz? Passe lá para o senhor fazer uma visita, porque lá tem roupas muito boas e com preço justo, que é o mais interessante. Fashion Store está na rua Helena Barcelos da Cunha, número 4, no centro de Confresa. Também Unividas Laboratório de Análises Clínicas, é lá onde eu faço os meus exames. A minha família confia no Unividas e onde nós fazemos todos os nossos exames é lá, com a Mari, com o Alexandre. Um grande abraço para toda a equipe lá do Unividas. Também a Zugo Store, celulares e acessórios. Obrigado ao Matheus e toda a sua equipe por estar com a gente desde o início do Conversa Franca, né? Lá na Zugo Store você encontra aparelhos novos e usados, iPhone e outros aparelhos, além da Starlink, viu? Starlink que você pode usar na fazenda, no carro, enfim. Eles têm lá a pronta entrega. Também a Maena Joalheria, que desde 2019 é referência em sofisticação em Confresa, joias em ouro 18 quilates, semijoias de alto padrão, prata 925, acessórios Vitor Hugo, óculos e relógios das principais marcas. Inclusive, a Maena está já construindo seu ponto. Logo em breve vai haver uma mudança de endereço, está ficando lindo lá o prédio. E também a nossa Zenilda, chefe de cozinha, que leva sabor e qualidade para todos os momentos especiais. Fazer um agradecimento especial também aqui a nossa produção da Pamela Nunes, que sempre está nos produzindo, a edição do Daniel Rodrigues, também do William Lopes da Silva, e o videografismo do Leandro Ricarte. A realização é do Grupo AN de Comunicação e a direção geral é de Ari Dornelles. Doutor Luiz, que recado a gente pode deixar hoje para quem nos acompanhou nesse bate-papo? O homem, o que o homem precisa fazer para ele melhorar mais e ser mais feliz? Eu vou ser bem rápido e prático, né? Pergunta à tua companheira como que está o teu desempenho. O que você pode melhorar na relação? Parece que a coisa é tão simples e, assim, é muito difícil de acontecer, né? Às vezes, assim, o feedback do parceiro é muito importante, né? Talvez você ache que está agradando e talvez exatamente ao contrário. É verdade. Né? Então, assim, se você quer agradar, você gosta do teu parceiro, da tua parceira, faça essa pergunta para ele ou para ela, né?
Nada melhor, né? Que eu preciso mudar, né? Que eu preciso mudar e se assim tá bom, eu só preciso mudar. É porque às vezes no Né? alto da nossa arrogância a gente acha que tá tão tudo lindo e maravilhoso e quando vê a gente tá fazendo tudo errado, né? Camila, e essa pergunta pode salvar um casamento, um relacionamento, sabia? Tem uma pergunta que eles falam assim, nos cursos, treinamentos que eu fui também, né? Que a gente fala assim, eu amo você, né? Mas a gente nunca pergunta pro outro assim, você se sente amado por mim? Exatamente. Isso. Porque uma coisa é eu falar que eu te amo, outra coisa é você se sentir amado. Exatamente. É diferente, né? Muito diferente. Então, talvez eu possa ter o maior amor do mundo, mas se você não se sente, eu então não estou demonstrando o amor da forma como deveria estar. E outra coisa também, eu acho que é fundamental para manter uma relação saudável, é estar pronto ou pronta para mudar. Nós precisamos mudar todos os dias. Né? Eu gosto de chamar isso de mente aberta. A gente tem que procurar abrir nossa mente. E o nosso coração, tem gente com o coração muito endurecido, então, viu, doutor né? Luiz? Exatamente. E eu tenho, assim, visto a vida muito de uma forma, assim, que a vida ela é dividida entre o começo e o fim. E nós estamos vivendo pelo meio. E esse meio é tão curtinho, ele passa, assim, com uma rapidez. Se a gente voltar 20 anos, a gente tinha 25 anos. Então, e parece que foi ontem, né? Exatamente. Tipo, nós nos conhecemos, eu lembro do dia que eu vi o senhor pela primeira vez, e isso já tem o quê? Uns 10 anos? Por aí, uns 9 anos já. Então, e foi ontem ali, ó, numa avenida que eu vi o senhor, fui apresentado, o senhor estava chegando na cidade, eu acho, e tal, e já foi 10 anos, entende? 10 anos. Então, as coisas assim, elas passam, então a nossa vida é nesse meinho. Porque antes disso tem o começo, que é o nosso nascimento, a nossa infância, que a gente vai viver ali, não vai lembrar de muita coisa. E depois a gente tem esse meinho aqui, e depois nós vamos pegar uma velhice, que é caminhar para o fim. Exatamente. Então o que a gente tem para viver é o agora. Então, a se permitir, sabe? Se permitir ser feliz, se permitir viver, se permitir ser amado, se permitir amar, se permitir, porque as pessoas, elas estão com os corações muito presos, muito apreensivas, com os nãos muito assim ditados já, sabe? Com medo. Exatamente. Outro recado que eu gostaria de dar é assim, muitas vezes a pessoa está preocupada exageradamente, preocupada com coisas que não são importantes, ou tão importantes assim, né? Que as pessoas se preocupam exageradamente com o trabalho, de conquistar as coisas, de ter as coisas, né, de comprar, de ter casa, de ter carro, de ter bens, preocupa tanto com isso. É um hiperfoco nisso. Hiperfoco nisso e talvez esqueça de cuidar e prezar pelo seu relacionamento. Nem tem relacionamento. Tem pessoas que trabalham demais, às vezes demais. Para que você está fazendo tanta correria, tanta coisa? Para minha família. Será? Nem tem família. Talvez você pode conquistar todos os bens da sua vida e você vai perder o que realmente mais importa a tua vida, que é o teu casamento. Mas tem pessoas que nem têm família. Eu não estou falando para o senhor. Exatamente. Que eu conheço pessoas assim. Exatamente. Que só se dedicaram a isso. A vida toda. E não conseguem fugir disso. Trabalhou e não tem nada. E não conseguem fugir disso. Viram escravos uma escravidão, disso. Exatamente. Não sei o que acontece, mas se blindam dessa maneira e não conseguem deixar ninguém furar essa bolha. Então, que sentido de vida é essa, né? Eu preciso ter muito para sentir feliz. É engraçado, né? É cada rico, né? Cada um que não é riqueza. Né? E cada um com aquele que te faz bem, né? Que te faz bem. Mas vamos marcar outros encontros no Conversa Franca para falar sobre esse tema que eu gostei muito. Será um eu acho prazer. que para a gente falar sobre relacionamento, sobre vivência familiar, sobre, sabe, relacionamentos juvenis, sobre esses outros tipos de relacionamentos que estão surgindo. Eu acho que é muito importante. Gostei muito do nosso bate-papo hoje. Obrigado pelo convite. Obrigado por o senhor ter aceito também. E vamos nos ver outras vezes, viu? Sim. Gente, valeu demais. O programa de hoje foi assim incrível, né? A gente falou sobre temas muito importantes, sobre temas delicados. A gente tocou em algumas feridas por aqui, mas eu acho que foi importante. Talvez alguma coisa serviu para você aí do outro lado. E eu sempre digo que se serviu para você, se serviu para alguma pessoa, já faz tudo valer a pena, né? O importante do nosso programa é isso, é fazer com que seja importante para você, que sirva de inspiração para você,
que sirva para que você possa mudar em alguma coisa, para que você possa melhorar na sua vida. E essa é a nossa intenção aqui do Conversa Franca, e ter de fato essa conversa franca aqui, como a gente teve hoje aqui com o Dr. Luiz, como todos os outros programas que a gente tem feito aqui na TV Agência da Notícia, aqui através do Conversa Franca, que é um programa que me satisfaz muito. Até o próximo programa, então. Fiquem todos com Deus. E lembrando que o Conversa Franca vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas, no nosso canal oficial do YouTube do Agência da Notícia. Um grande abraço e tchau, tchau.